da igreja não é garantia de salvação. Por exemplo, ser um cristão ou ser batizado não quer dizer que você está salvo. Não é garantia de salvação, né? Porque a salvação ela é algo que aconteceu no passado, porque Jesus nos salvou através da sua morte, mas também ela não é algo que já aconteceu no presente, ela está acontecendo, é um processo que vem acontecendo, porque nesse momento eu posso não estar pecando, eu posso ter pedido, eu peço perdão a Deus, Deus nos limpa de todo mal, nos perdoa, mas eu posso ainda acabar pecando, acabando fazendo alguma coisa errada. Tem pessoas que quando chega assim, não, chega e diz o seguinte, né? Olha, ele errou, né? Pegou e se diz crente, né? E uma pessoa falou assim pra mim, até foi essa semana ou outra semana, aí eu disse pra ela o seguinte, olha, a minha diferença entre eu e você é que na verdade eu que me reconheço, eu me sinto pecador, eu reconheço meu pecado e estou lutando contra o pecado. Quando você julga alguém, então quer dizer que você, se é o quê? Se é o juiz, né? Se é o juiz é aquele que não peca, aquele que não faz nada de errado. E a gente sabe que o único que pode julgar nós é quem? É Deus. Então, se eu errar, por que você tem o direito de me julgar? Aí eu disse, quem está sendo santo aqui, né? Não é eu, é você, porque você está me julgando. É ou não é verdade? Aí o que acontece? Mas a salvação, é como eu falei, aconteceu no passado, está acontecendo no presente, mas às vezes a gente pensa o seguinte, confunde com o momento da glorificação, porque quando Jesus voltar, aí que sim, vamos estar salvos. Se você está no barco e aquele barco afunda, aí alguém joga uma boia, mas você não chegou na terra ainda, você está salvo? Você só vai estar salvo quando chegar na terra, não é isso? Da mesma forma, enquanto Jesus não voltar, enquanto nosso corpo, que é pecaminoso, né, que é o momento da glorificação, se no abrir e fechar de olhos for transformado em um corpo impecaminoso, enquanto isso nós não estamos salvos, nós estamos sendo salvos, mas vai estar salvo a partir desse momento. E é por isso que você pega o seguinte, aí onde entra a parte do remanescente. Se você olhar, o remanescente a gente só vê, pensa que só está lá na parte do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, que diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante remanescente, da sua descendência. Mas não, o remanescente está do início da Bíblia até o final da Bíblia. E por isso que eu peço a vocês, abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, vamos lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quem quer ler a Bíblia aí, alguém pode fazer a Bíblia? Aqui para fazer a Bíblia, né? Socorro, vez a Bíblia. Para passar para eles aqui que estão sem Bíblia. Está curta? Então tá bom. Vai conferir. Pronto. Gênesis capítulo 1, versículo capítulo 3, versículo 15. 3:15. Capítulo 3, versículo 15. Amém? Diz o seguinte: disse também Deus, cadê? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não serás. Peraí, que é o. É que aqui é o teu está confundindo aqui, bora, capítulo 4, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. O que? Descendência aqui é o mesmo que dá parte sobra o resto. Descendente. E o descendente dela, né, o remanescente dela, esse ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Tá vendo?
Aí você vai para o Apocalipse capítulo 14, 17, versículo 12, versículo 17, fala que irou-se o dragão contra a mulher, percebe? A mesma coisa, né? E foi pelejar contra o restante da sua descendência. Percebeu? A mesma coisa. Então o remanescente está tanto no Gênesis quanto no Apocalipse. Aí você veja bem, né? Depois que nossos pais pecaram, Adão e Eva, o que acontece? Ficou Caim e Abel, não é isso? Abel morreu, e o que acontece é o seguinte: Caim serve um exemplo daqueles que são o quê? Os infiéis, né? Daqueles que desobedecem a Deus. Mas dele veio quem? Depois, substituindo Abel, foi Sete. E o que acontece? Caim, ele teve seus filhos, e assim foi formada uma linhagem da qual hoje são aquelas pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. E os de Sete é aqueles que ainda eram obedientes a Deus. Só que como acontece? Então, Sete seria um remanescente, que era um menor, porque veio até depois de Caim, né? E o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, os filhos de Sete, que eram os filhos de Deus, se juntou com os filhos de Caim, que eram os filhos do mundo, né? E aí o que aconteceu? Eles acabaram sendo influenciados, e por isso aí acontece, só sobrou quem? Noé e sua família. Então agora, até daqueles que eram remanescentes, sobrou quem? O remanescente que é Noé. Veja bem, quando eu achava que remanescente era só uma palavra só, né? Aí tem que pensar que só existe o remanescente. Mas o remanescente, ele está dividido em 3 tipos, né? Na Bíblia a gente encontra 3 tipos de remanescente. E por isso que eu achava que lá, por exemplo, se Apocalipse capítulo 12, versículo 17 fala que Satanás estava irado, era com o restante da sua descendência, é como se a mulher, a igreja, né, fosse o remanescente, mas só que existisse um remanescente dentro do remanescente. Entendeu? Como se da própria igreja, da nossa igreja, da igreja adventista, surgiu um remanescente aí. Mas não é assim. Porque se você for olhar bem o que acontece, na Bíblia fala de 3 tipos de remanescentes, no qual a gente vai falar isso hoje. O primeiro remanescente é o remanescente histórico. Você percebe que desde Adão, né, passando por agora, vai começando agora, falou de Sete, aí vem Noé, de Noé, aí acontece, vem Sem, dos filhos de Noé, Sem, então Jafé, Sem era o remanescente, na linha de Sem, aí se perverte também, aí só fica Abraão, de Abraão vai para os levitas das tribos, né? E daí por diante, até chegar hoje, que é a igreja adventista do 7º dia. Passam todas as etapas. E o que acontece? Esses são o quê? Remanescente histórico, né? Só que veja bem, vamos lá, um exemplo remanescente histórico também. Ezequiel, vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. Pode ajudar aí. Ezequiel 11, 13. Antes de Daniel. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaias, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirá totalmente o remanescente de Israel? Remanescente de Israel. Então Jacó teve seus filhos, não é isso? E quem seria o remanescente aqui de Israel? Quando Nabucodonosor invadiu, Babilônia invadiu Israel, né? O que acontece é o seguinte: ele não foi de primeira, ele invadiu 3 vezes.
Acontece. Ele invadiu 3 vezes. E foi tirando quase assim, a parte, foi pegando e levando Israel. E o que acontece? Dos filhos de Jacó, que Jacó era Israel, né? Qual deles era o descendente do qual Jesus seria o descendente? Não foi, como é que se diz, Rúben, que foi o primogênito? Deveria, né, ser primeiro? Não. Foi José, que era o filho amado? Não. Foi quem? Judá. Então, a única tribo que faltou aí, como é que se diz? Que é a menor, que foi aqui que faltou Nabucodonosor conquistar, foi a tribo de Judá, né? Apesar dos levitas ter um momento assim, que quando você for olhar que quando Moisés tirou o povo e aí os outros que ficaram do lado, né, que não se deixaram contaminar pela idolatria do bezerro, foram os que separaram, foram os levitas, mas ainda o remanescente ali é Judá, histórico, o que da qual a linhagem de Jesus iria, traçando de Adão até Jesus. Então era quem? Judá. E por isso que ele diz assim, agora só faltava Judá. Aí agora você vai pegar, Senhor, e deixar até com que o remanescente acabe. Esse aí é o remanescente do quê? Histórico, né? Só que veja bem, além do remanescente histórico, temos agora o remanescente fiel. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. 1 Reis, vamos voltar agora aí. 1 Reis. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então aqui o remanescente do quê? Fiel. Apesar de às vezes ele aparentemente ser os únicos obedientes, até entre o nosso próprio povo, que aqui está falando de relacionado ao povo de Deus, e que só tinha apenas, naquele momento Elias pensava que estava sozinho, adorando a Deus, enquanto os outros não estavam fazendo os cultos, enquanto os outros não estavam fazendo a lição, enquanto os outros não estavam vindo para a igreja. Elias aparentemente pensava que só ele estava fazendo isso. Não, Elias, você está enganado. Existem pessoas em outros lugares que estão ainda frequentando e fazendo os cultos, que são tementes a Deus, que são fiéis. Então a gente vê que o remanescente, ele não é só o histórico, né? Mas também existem pessoas ainda que mesmo assim são fiéis. Então o remanescente fiel. Mas o remanescente, além de ser fiel, além de ser o histórico e além de ser fiel, tem também o remanescente do tempo do fim, não é isso? Dos últimos dias, o remanescente profético. Alguns chamam assim o nome de escatológico, que quer dizer do tempo do fim. E vamos abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, agora Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19. Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19. O capitão, Diz o seguinte, versículo 18, depois 19. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão as melhores frutos desta terra. Então, uma questão condicional. Israel estava agora aqui distante de Deus, estavam rebeldes. Então Deus fez uma profecia de que se eles fossem fiéis a Deus, né, eles poderiam ser abençoados. E a gente vê em Daniel, no capítulo 8, versículo 14, com o capítulo que se encaixa com o capítulo 9, versículo 21 ao 25, a profecia do remanescente dos últimos dias,
que lá Daniel traça desde o período dele até o ano de 1844, quando surgiu essa igreja. Então o que acontece? Essa é uma profecia de quê? Do tempo, do remanescente do tempo do fim. E em relação à profecia de tempo, a última profecia é a 2.300 anos de Daniel, que vai terminar no último dia, no dia de 1844, quando surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja bem, de 7, de Adão, passando por 7, por cada uma das etapas que a gente falou aqui, do remanescente histórico, vinha sempre surgindo o remanescente fiel, do qual esse remanescente fiel, aí agora ia surgir outro remanescente fiel, e assim o remanescente fiel, ele vinha sempre saindo do remanescente histórico, ele vinha sempre saindo, formando um remanescente atrás de outro remanescente. Só que o remanescente do tempo do fim, que é o do qual nós estamos vivendo hoje, né, que é o remanescente que nós, no caso é a igreja, o que acontece é o seguinte: diferente daquele que eram os fiéis que saíam e o joio permanecia, agora acontece o oposto. Através da sacudidura, que é um instrumento nas mãos de Deus, dá para poder separar o joio do trigo. Quem sai é o joio, quem sai é o infiel, e o que permanece é o fiel. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas têm esses três traços de remanescente. Ela é histórico, porque ela surgiu sendo traçada desde Adão até nós hoje. Ela é escatológico, ela é do tempo do fim, porque ela surgiu, é a última remanescente a surgir, né? Só que dentro do povo, dentro da igreja, existe também o remanescente fiel, né? Só que esse remanescente fiel, ele que permanece. Por exemplo, quem sai da igreja porque assim, se incomodou, porque alguém fez alguma coisa de errado, né, com ela, assim, alguém fez alguma coisa de errada, se sentiu ofendido, ou se agradou, aí sai da igreja, né? Essa pessoa não é o fiel, essa pessoa é o joio, essa pessoa é o ímpio. Porque quem permanece da igreja é o fiel. Então, se alguém pegar e querer sair da igreja, foi porque fulano fez isso comigo, porque eu não estou gostando disso, daquilo. Então, eu sinto muito, porque essa pessoa está se autocondenando, ela está se colocando como uma pessoa que vai estar determinando a sua própria perdição. Porque ninguém, apesar de todos os erros, apesar dos defeitos que está aqui, ninguém sai do fiel, não sai, o fiel permanece. Nesse momento, o que acontece é o inverso, é o ímpio que sai. E o momento que isso vai acontecer, vai ser quando o próprio Deus, não eu nem você, mas o próprio Deus vai fazer essa purificação, essa limpeza. Como os profetas dizem, a sacudidura, que é a peneira. É aquela que você sabe, como é que você vai separar o feijão da palha. Você pega o quê? Vai, sacode, joga para cima e deixa o vento levar, não é isso? Da mesma forma, Deus vai fazer com que as coisas, assim, as dificuldades venham aparecer, e aqueles que é fiel vai permanecer. Já aqueles que não querem, não aguentam, né, que os infiéis, vão acabar saindo da igreja. Tem um texto aqui bem interessante que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separados do mundo, com grande taradeira da verdade. Ele os cortou da pedra do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para ser embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, a mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiados a este povo, a fim de serem transmitidos ao mundo. O amor de Deus para com seus filhos durante o período da sua mais intensa prova. Veja bem, quando dizem que assim, que nós não estamos salvos
e que a salvação ela só vem depois que nós corpos ser transformados de um corpo pecaminoso a um corpo sem defeito, que é quando Jesus voltar. Algumas pessoas têm uma ideia errada de que, por exemplo, quando fechou a porta da graça, pergunto a vocês, as pessoas ainda poderão pecar? Fechou a porta da graça, vinha a perseguição, as pessoas ainda podem pecar? O que é que vocês acham? Depois que foram selados com o Espírito Santo, será que a pessoa já não peca mais? Não. Será? Vamos aqui. Ó, vamos aqui, isso aqui. O amor de Deus para com os seus filhos durante o período de sua mais intensa prova, durante a perseguição. Então, o que acontece? O Espírito Santo aqui já sendo derramado. É tão forte e terno como os dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passar pelas fornalhas de fogo. Sua natureza terrena, ainda natureza terrena, ainda vai estar com a natureza terrena, né? Deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Então, até depois da porta da graça, ainda assim vamos estar lutando contra o nosso próprio eu. Então, teremos tendência. Só que existe uma diferença entre pecado por acidente e pecado por rebelião. O que seria um pecado por acidente? Às vezes você está no hospital e o que acontece? Você vai levar um parente seu para o hospital e o que acontece? A situação está tão difícil e a pressão é tão grande que você quer que aquele seu familiar seja atendido, que o que acontece? Você acaba até mentindo, dizendo que é alguma coisa, alguma autoridade, que é algum bombeiro, que é algum médico, que você para pedir para que atenda aquela pessoa. Você acaba mentindo por quê? Porque você está sob pressão. E da pressão você acaba fazendo alguma coisa errada, entendeu? Isso é pecado por acidente. Agora, que pode até acontecer nesse momento. Agora, pecado por rebelião é aquele que você sabe, assim, alguém está passando aí pela rua, cai a carteira e você sabendo quem é a pessoa e pega e bota o dinheiro no bolso. Pega e bota a carteira no bolso. Isso é pecado por rebelião. É você pecar sabendo que está errado. Você fazer as coisas erradas mesmo e sabendo que aquilo é errado. E esse tipo de pecado nas pessoas, quando estiverem com o Espírito Santo, isso não vai acontecer. Eu vou citar um exemplo. Os apóstolos receberam o Espírito Santo, não foram? No Pentecostes? Foi. E por que Paulo corrigiu Pedro? Porque, veja bem, quando Pedro estava lá comendo com algumas pessoas, só porque não eram judias, mas tinham se tornado cristãos, aí veio alguns que eram judeus, né? Só que eles tinham aquela mentalidade ainda que para ser realmente totalmente convertido tinha que se circuncidar. Aí Paulo não podia sentar com esse tipo de gente, ou Pedro não podia sentar com esse tipo de gente. E Pedro foi o que ele fez? Se levantou e fez como se fosse diferente deles, como se fosse melhor do que eles. Aí o que Paulo fez? Você que é judeu, não vive como judeu, como é que quer que os outros sejam como judeus? Você percebeu? Isso é só uma das coisas. Paulo foi até perseguido até entre os próprios outros apóstolos, né? Paulo foi alguém que foi perseguido até entre os próprios apóstolos, lá, Pedro, João, Tiago, todos perseguiram a Paulo. Aí, inclusive, que a prisão de Paulo foi por causa deles, né? Mas veja bem, isso também agora vai dizer o seguinte, que agora vai ser relaxado e agora vai ser o seguinte, e às vezes usar desculpas, eu pequei, foi por causa do inimigo, foi um acidente. Aí às vezes começa a colocar desculpa, não, eu fiz errado porque fulano fez errado. Veja bem, a salvação é pelo que Jesus fez por nós, não é pelo erro que fulano fez não. Aí não justifica os nossos erros através dos erros dos outros. A gente justifica os nossos erros pelos méritos de Jesus, pedindo perdão, porque Jesus é perfeito e através da sua perfeição ele nos torna perfeito. E o que acontece quando a gente faz isso, a gente acaba agora, isso aí se torna pecado por rebelião. Quando a gente tenta agora justificar os erros através dos erros dos outros. Aí veja bem, mas se chegar um momento assim que você está lutando contra os seus erros, está fazendo as coisas certas, aí quando chegar no momento da porta da graça, e fica assim em ti,
faltou alguma coisinha que você poderia ter deixado que você não conseguiu deixar ainda, tem? A gente já respondeu que a pessoa vai estar lutando, né? Mas a pessoa disse, então fechou a conta da graça, pronto, está perdido, não vai ter mais mudança. A gente já respondeu que vai ter mudança, né? Mas tem um texto, mais um texto aqui bem interessante que eu gostaria de ler para você. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência, e mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigadas a aprender sobre a pressão terrível do desânimo. Então, se a gente não está fazendo a nossa parte agora, né, quando chegar naquele momento, a gente corre o risco de ser enganado por Satanás. Mas caso a gente não seja enganado, a gente vai aprender da forma mais difícil, né? Imagina aí, se hoje é difícil você passar num concurso, se você é difícil você passar numa prova, né? Estudando, imagine estudando pouco. Vai passar? Não. Por isso que é muito importante, individualmente, cada um de nós, e não colocar desculpas para deixar de fazer a nossa parte, se queremos realmente ser o remanescente fiel. Nós fazemos parte do remanescente histórico, nós fazemos parte do remanescente dos últimos dias, mas para fazermos parte do remanescente fiel, cabe a cada um de nós tomar a decisão. E aí vem aquele texto que eu li no começo. E o fato de nós sermos cristãos, o fato de estarmos na igreja, não é garantia de salvação. Nós estamos no lugar certo, mas se não fizermos a diferença, podemos nos perder. Ainda podemos nos perder. Portanto, que cada um de nós, assim como a gente viu na lição da Escola Sabatina, que através do louvor e a leitura da Bíblia, que a gente venha fazer, mesmo que a gente não queira, porque sabemos que você não tem a vontade, nós não temos, eu não tenho a vontade de ler a Bíblia, eu não tenho a vontade de cantar as coisas que ele vai cantar agora, mas isso é o quê? É porque nós temos a tendência, o desejo de querer as coisas erradas, e por isso que a gente tem que fazer mesmo sem querer, pois sabemos que as coisas de Deus, né, ela desagrada o nosso erro, mas sabemos que as coisas de Deus é o melhor para cada um de nós. E que nós só podemos nos salvar se a gente realmente fazer as coisas de Deus e não fazer alimentar o nosso lado carnal. Aí eu convido agora para a gente finalizar